Boa tarde, meus queridos. Eu estou aqui agora, nesse momento, para conversar com vocês a respeito dessa lição aqui da Escola Sabatina. Eu estou até com duas lições aqui, ó. Uma de aluno, que é da minha esposa, e a minha que é de professor. Eu não sou nenhum professor, mas ajuda um pouco, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: o estudo essa lição de escola sabatina, ela é importante para cada um de nós, porque ela leva nós a aprender mais disso aqui. É uma lição que nós temos há muitos anos, há mais de 100 anos foi feito isso aqui, e juntou muitos, e nós temos 4 dessa por ano. Cada 3 meses é uma. Agora nós estamos começando, hoje é o 3º dia que nós estamos estudando esta lição. E aí a gente aprende muito aqui. E o assunto de hoje, eu vou abrir aqui ela no meu celular, que é importante para nós aprender. E hoje é terça-feira, dia 3. Dia 3 de outubro. Já foi o ano, meus queridos. O ano está indo embora já. Começou esses dias e já está indo embora. Então vamos ver o assunto de hoje. O assunto de hoje: o Deus que se tornou conosco. Esse título tem alguma coisa interessante nele. O Deus que se tornou conosco. Aí tem um verso para memorizar, que a gente chama de verso áureo, né? Diz aqui: e o Senhor Deus chamou o homem e ele perguntou, onde você está? Bom, quando o homem pecou, que Deus colocou ele puro, santo, sem pecado lá no jardim do Éden, aí Deus deu as instruções que eles não comessem de uma fruta chamada árvore da ciência do bem e do mal. Não foi maçã, não foi nada de fruta que existe hoje. Ela é uma árvore, Deus simplesmente proibiu de comer, mas não que a árvore tinha veneno, mas que ela era um tipo de teste para a obediência do casal. E hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, porque quando o homem pecou, qual era a sentença? Sentença de morte. O Satanás queria que Deus matasse Adão e Eva naquele momento. Mas ele não conhecia o plano da redenção, o plano da salvação. Ele não conhecia, ele não conhece até hoje. Ele não conhece até hoje o plano da redenção e o plano da salvação. Ele não conhece até hoje. Mas o que acontece? É que Deus não podia matar o casal de imediato, porque Deus tinha um plano. E esse plano já tinha feito muito antes. E lá em Gênesis 3, verso 15, tem uma profecia que a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente, assim, isso é uma profecia.
Então, o que nós precisamos entender aqui? Que o plano de Deus ninguém conhece. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus. Então, na lição de hoje, vai dizer uma coisa assim. Diz aqui, no Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implantar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo todo. Tudo que Deus fez estava de acordo com a sua estratégia, misericórdia, por meio de Isaías. Bom, Isaías, no capítulo 53, profetizou que Jesus profetizou sobre o Messias, sobre a estratégia de Deus sobre o Messias. Então, nós vamos agora entender uma coisa, que Deus tem um propósito, e esse propósito é de salvar, e tinha desde aquele tempo. Então vamos entender o negócio aqui agora. Aqui diz, leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus em Mateus. Vamos tirar aqui. Eu deixei a coisa aqui sair fora. Vou caçar aqui. Vamos para o livro de Mateus. Duro de achar aqui. Mateus capítulo 1. Capítulo 1, verso 18. Muito bom. O computador é atrapalhado. Então, vamos ler aqui. Essa propaganda que vem estrovar a gente uma hora dessa. Propaganda vem estrovar a gente logo agora. O computador é bom, mas o meu computador está muito longe ali. Eu vou. Vamos então. Vamos para a Bíblia então. É o mais correto. O mais correto é ir para a Bíblia. Mateus capítulo 1. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui. Então, 1 verso 18. Vamos ver se está aqui o 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de assinar, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado procede do Espírito Santo. Então, aqui, na lição de hoje, nós vemos que era uma proposta de Deus está através de Jesus, porque quando o casal pecou,
Eles estavam condenados pela lei. Mas a lei, o que faz libertar da lei? É um justo que nem Jesus. Jesus era justo. E ele tinha que libertar o seu povo. Então já libertou o casal ali da morte. O que foi o plano que ele usou? Ele pegou um cordeiro, entregou na mão de Adão, e o cutelo falou, agora você mata esse cordeiro, que ele vai morrer no seu lugar. E isso durou por 4.000 anos. O homem tinha que fazer isso, até chegar a Jesus. Na outra pergunta, nós vamos entender uma coisa. A pergunta que é feita, se Jesus de Nazaré como o nascimento de Jesus de Deus. Então vamos aqui. Vamos ver se eu consigo abrir a Bíblia aqui. Porque além do computador ser lerdo, ainda vem umas propagandas atrapalhar. Bíblia de Estudo. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Umas Bíblias diferentes. Então, aí o que eu estava dizendo. Deus tinha o seu plano. E o seu plano era o quê? Eu estou aqui conversando com vocês, tá, meus amigos? Deus tinha o plano. E esse plano, Deus executou através do Cordeiro. Né? Vou ver se eu consigo enxergar o livro de João. Novo Testamento. João, livro de João, cadê o João? João, vem cá João. Abrindo o livro de João. Olha só que tragédia. Capítulo 1. Então tá. Vamos ver aqui. João 1, capítulo 1, versículo 14. Está aqui. Tem jeito não. Estava tudo certinho aí. Mas o inimigo é... Então vamos lá para o livro de João aqui. Capítulo 1. O verso 14. Vamos ver. Que diz assim. Que diz assim. 14. João 14. Não, João 14, 6, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aí agora nós vamos para o verso 18. No verso 17. No verso 18. Ninguém já mais viu a Deus, mas o Deus
unigênito que está junto ao Pai tornou-se conhecido. E agora vamos comentar o verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós agora vamos compreender um assunto bem interessante. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui. Deus escreveu a lei em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés para ele entregar ao povo. Moisés era o portador da lei. Ele não foi o escritor da lei. Ela foi dada por intermédio dele para o povo, mas quem deu para Moisés foi Deus. Vamos fazer uma comparação aqui. Se você é um funcionário de uma empresa cheia de veículos, caminhões, por exemplo, caminhões, e aí cada motorista tem o caminhão dele, entregado na mão dele pela empresa. E já aconteceu isso comigo. Aí o patrão chega e fala assim: ô Geraldo, ô tiozinho, pega o seu caminhão e vai em tal lugar. O caminhão não é meu, é dele. Mas ele fala assim: pega o seu caminhão e vai em tal lugar. Por isso que aqui fala que a lei foi dada, e algumas Bíblias falam lei de Moisés, mas ela é lei de Deus, que o Moisés estava com ela na mão. Agora, o que a lei não faz? A lei não faz é salvar. Agora eu quero fazer uma outra comparação. Jesus agora, ele era o substituto em lugar do ser humano. Então, por isso que fala que Jesus veio aqui, verso 17, quer ver? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, a graça, a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus ele veio substituir nós como ser humano, pecador. Entenderam? Agora, Deus anteriormente tinha dado a lei, que é os 10 mandamentos, na mão de Moisés para entregar ao povo. Agora eu quero ver, a lei não salva. Quem salva é Cristo. Cristo Jesus, é Ele que salva. Por quê que Ele salva? Porque Ele já foi planejado e Ele é a verdade. A lei não tem o poder de salvar, nem, por exemplo, eu quero dar um exemplo agora. Por exemplo, lei de trânsito. É uma lei de amor. A lei de trânsito é uma lei de amor. A lei que tem na justiça nossa é uma lei de amor. E vou explicar assim por quê. Por exemplo, você vai indo com seu carro, bonitão, né? Mas você está com a sua carteira vencida. E aí, mas o seu carro está em dias, aí você, uma barreira. Você não tem como escapar, foi pego. Aí de repente você, já passou isso comigo, de repente você, o guarda de trânsito não pode te multar, mas não pode prender o seu veículo. Mas para tirar o veículo dali, você tem que arrumar um substituto, um motorista habilitado para tirar o seu carro da presença dos policiais. Aí lá na frente você pode pegar o carro e andar tranquilo, mas se a polícia pegar você de novo, torna a fazer o mesmo. O seu carro está em dias, documentação certinha, então a polícia não pode prender o seu carro nessa situação. Mas pode te fazer o quê? Pode te multar e liberar através de outro motorista. Então, para ele não multar, ele te libera com outro motorista, mas ele não te multa. Já aconteceu isso comigo.
com a moto, eu não tinha carteira de moto, mas a minha moto estava com os documentos em dias. Então, eu tive que arrumar um motoqueiro para poder tirar. Na verdade, eu fui multado. A verdade é essa. Eu fui multado ali porque eu não tinha alguém para tirar no meu lugar. Aí ele lançou a multa e eu tive que pagar a multa. Por quê? Porque eu não tinha o substituto. E nessa situação, se Jesus não substituísse o homem para morrer no lugar dele, nós estávamos tudo perdidos. Então, na lição de hoje, o que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco com a encarnação de Cristo? Essa é a missão de Deus. Aqui a lição ela é muito clara. Ó, missão de Deus e missão nossa. Minha missão. Então eu tenho a minha missão e Deus tem a missão dele. Qual foi a missão dele? Colocar o seu filho como intercessor, como um substituto para que nós pudéssemos ser salvos. Nós não podíamos. E tem mais uma coisa. Tem 3 pessoas que foram para o céu. Enoque, Elias e Moisés. Elias e Enoque foram vivos, Elias foi ressuscitado. Se por acaso Jesus desistisse da cruz ali, na hora, com a dor, com o sofrimento que ele estava passando, com todo o peso do pecado do mundo inteiro que estava caindo sobre ele desistisse, Moisés tinha que vir embora. Elias e Enoque, eles tinham que sair do céu, porque eles eram glorificados, mas ainda não estavam salvos, porque Jesus tinha que morrer por eles também. Jesus não morreu só por quem estava aqui na terra, morreu por eles que estavam lá no céu também. Porque eles ainda... Então essa é uma lei, a lei é tão dura, tão que condena as pessoas. Então, Deus, com a sua missão e por meio de Cristo, esteve presente em carne entre seus filhos, o unigênito vindo do Pai, veio de graça e de verdade. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento de acordo com a palavra, de acordo com o apreno divino, tornou-se um conosco, o Deus da missão continuava a cumprir o seu propósito. Meus queridos, se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, nós não tínhamos direito à salvação. Nós estávamos condenados pela lei, porque a lei não salva e a lei... Então, meus queridos, a lição de hoje é essa. Eu estou aqui apenas fazendo um teste desse microfone para ver como que vai ficar, né? Aí eu vou ter que ir lá e desligar, porque eu estou com o controle aqui, mas o controle não quer funcionar. Então ele não quer parear com o celular. Aí eu vou testar no outro celular para ver o que é que acontece. Meus queridos, então Deus que abençoe vocês, tenham uma boa semana e vamos continuar lendo a lição. Amanhã temos outra lição, tá bom? Se você gostou, dá o seu like, seu joinha e também compartilhe com seus amigos e ajuda a programar o Evangelho e até breve. Estou indo lá.